todos os tempos, hoje esquecido. Inclusive, a nova edição lá do meu livro foi dedicada em memória a ele, né? Eu tive o prazer, que sou mais antigo, a satisfação, a sorte, de ter sido assistente do Tornag, da antiga Faculdade Brasileira da Suécia, lá do outro lado da Faculdade Nacional de Direito. Fui assistente dele lá, comecei lecionando na Faculdade Brasileira, e do Zé Carlos Barbosa Moreira na UERJ. Então, eu tive contato com os dois maiores processualistas, a meu juízo, do Brasil, em todos os tempos, né? Apreciei muito esse contato e aprendi muito com esse contato. Mas, enfim, o Hélio Tornag, no livro dele, Instituições de Processo Penal, cujo primeiro volume, em termos de teoria geral do processo, para mim, é uma das melhores obras em português, e os portugueses, né? Lógico, antiga, lógico, não tem essas questões mais modernas hoje, de acesso à justiça, de tutela coletiva, não tem essas questões todas, mas uma obra excelente, primeiro volume de Instituições. O Hélio Tornag deu um parecer no caso concreto, descobrindo o gênio do Tornag, a questão do arquivamento implícito. Muita gente diz, mas a jurisprudência não aceita, de modo geral. Vou dar um exemplo. Caso concreto, eram 5 indiciados, um caso famoso, eu me lembro, era garoto ainda, falsificação da Mannesmann, na Bolsa de Valores. 5 indiciados, aqueles 4, 5 volumes de inquérito, que todo mundo foge dele, né? Enfim, um belo dia, um promotor de justiça diz, doutor juiz, requeiro o arquivamento, eram 5 indiciados, contra os 4 primeiros indiciados. Não, discute, em separado, ofereço denúncia contra os 4 primeiros indiciados. Requeiro a Vossa Excelência tais diligências, tais. O 5º indiciado, ele arrolou como testemunha, e nada disse. Deveria ter requerido, em relação ao 5º, requeiro o arquivamento por isso. Não disse. Denunciou apenas os 4 primeiros. Ainda botou o 5º como testemunha. Não foi um mero esquecimento. Muito bem, o juiz recebeu a denúncia. E depois mandou ouvir até aquele 5º como testemunha. Veio um outro promotor, e reavaliando a prova do inquérito, adita a denúncia para botar aquele 5º indiciado como réu. O advogado, né, estranhou isso, ninguém falava em arquivamento implícito, que negócio é esse? Aí o que faz o advogado? Consulta o Hélio Tornag, dá um parecer belíssimo, está no rodapé do livro dele. O que o Tornag diz? Quando o MP, de caso pensado, que não foi um mero esquecimento, não denunciou o 5º, e o juiz recebeu a denúncia só em relação aos 4, não aplicou o 28 em relação ao 5º, que não foi denunciado, o juiz devia fazer, tornando expresso, houve um arquivamento implícito. Arquivamento implícito, o arquivamento é. E para a denúncia precisava de prova nova. O promotor não tinha prova nova. O novo promotor que veio atuar não tinha prova nova. Habeas corpus, aspas, trancou o inquérito, o processo, a ação, né? Na verdade, era extinguir em relação àquele, porque não tinha prova nova, não arquivar o inquérito, manter o arquivamento implícito já determinado. Então, o Tornag mostrou que, nesse caso, você tem um arquivamento implícito em relação a um sujeito, porque até o nome seria melhor, arquivamento tácito, seria melhor, porque em direito civil isso é comum, manifestação de vontade através da omissão, silêncio, tem até a obra clássica, silêncio como manifestação de vontade. Às vezes você, no silêncio, está manifestando uma vontade. Não é que o arquivamento é um ato jurídico, é um ato do juiz e do promotor, sim. E, por conseguinte, exige vontade. Se for um mero esquecimento, não. Mas, no caso, denunciou apenas os 4 primeiros indiciados e arrolou o 5º como testemunho. O juiz aceitou essa não inclusão do 5º. Então, teve o arquivamento implícito. Eu já fiz uma denúncia, uma época, contra a EMOP, eram 18 denunciados. Na época não tinha computador, a máquina de escrever, te botava uma reguinha assim, ficava copiando, né? E tal. Eu podia pular o nome de um deles. Eu botei, doutor juiz, oferece denúncia contra todos os indiciados. Esqueci o nome de um deles, pulei o nome de um deles. Não há arquivamento implícito, porque a crítica que se faz é essa. Não pode haver arquivamento implícito, porque pode ser um mero esquecimento. Se houve mero esquecimento, está claro que não há vontade tácita. Então não houve arquivamento. Só arquivamento
Implícito quando há a vontade. Né? Por exemplo, isso eu falei arquivamento implícito com relação ao sujeito, com relação ao fato. Eu pego um inquérito, homicídio e furto. Né? Indiciado lá, o delegado indiciou, não indiciou. Tá? Eu digo, estou no júri, doutor juiz, requeiro que seja redistribuído, né? Porque aqui só temos um furto. Não há prova mínima do homicídio. Eu devia requerer o arquivamento do homicídio. Não. O juiz, na forma do promotor, redistribua. O que houve? Furto para vara singular. O que houve em relação ao homicídio? Eu disse que não tinha prova para denunciar. E por isso prorrogaria a competência do tribunal do júri. Houve um arquivamento implícito com relação ao homicídio. Não pode um outro promotor chegar lá, de acordo com o seu bom mau humor, e fazer um aditamento para incluir. Agora, se houve um esquecimento, não. Por exemplo, eu tive vários casos assim no tribunal do júri. Eu fiquei 15 anos no tribunal do júri aqui, da capital. Eu era um dos poucos promotores que denunciava por homicídio simples, que é uma tendência absurda, tudo homicídio qualificado. Eu acho que, a não ser as minhas denúncias, eu nunca vi uma denúncia por homicídio simples. Acho. Motivo fútil, motivo torpe, tudo é... O promotor às vezes coloca, não, vamos botar tudo para depois em plenário do júri, a gente tirar e dar uma de bonzinho, negociar. Você bota tudo, depois vem um outro promotor, não negocia, porque você é promovido ou removido, está de férias, vem o outro e enfia 12 anos no réu. Isso é uma irresponsabilidade. Né? Porque realmente o qualificado, motivo furto, ou não impossível defesa da vítima, tudo você consegue. Se você quiser, bota tudo como qualificado. Eu já fiz denúncia narrando o homicídio privilegiado, a própria denúncia. Mediante violenta emoção, logo a vítima, fulano atirou, não sei o quê. Acho que esse é o caminho, a prova é essa. Né? Enfim, então denunciar por homicídio simples, lá no 4º Tribunal do Júri. Vinha um colega, mão pesadíssima, tanto é que júri de absolvição ele pedia para eu fazer, nunca fez. Eu fazia, pedia absolvição em plenário. Uma satisfação, não tem problema nenhum. Mas, enfim, vinha ele, quando eu nas minhas férias, editava as minhas denúncias, botando qualificado. Gilmar Augusto Teixeira, está na ativa ainda? Para mim, um dos melhores juízes, um dos melhores, foi até do MP também, um dos melhores juízes, Gilmar Augusto Teixeira, né? E desembargador com o qual eu trabalhei, o Gilmar. Ele rejeitava o aditamento, alegando o arquivamento implícito, porque o promotor Afrânio Silva Jardim não fez essa imputação. E não veio prova nova. Não pode, amanhã vem um promotor, adita, vem outro, adita, vem outro, bota outro qualificador. Não pode. Em relação àquela qualificadora, se é que estava indiciado essa qualificadora, houve um arquivamento implícito. No caso, nem estava. O delegado botou lá 121, não botou nem qualificador, né? Mas ele rejeitava todos os aditamentos, ampliando a minha acusação, porque não tinha a prova mínima. Não vale uma nova valoração das provas antigas. Né? Então, o arquivamento implícito é uma questão muito importante, sistemática. Eu pergunto, nesse caso, denunciou 4 e o 5º indiciado foi testemunha. Ah, não tem arquivamento implícito? Sim. Então, esse 5º indiciado, que agora foi rolado de testemunha, vai ficar como indiciado a vida toda, ad eterno? Não. Vamos limpar a folha penal dele, vamos comunicar que ele não foi denunciado. Então, por quê? Houve arquivamento. Se ele não é mais indiciado, ou ele vai, os outros devem parecer até absolvidos. Ele vai ficar indiciado a vida toda. No distribuidor, na folha de antecedentes criminais. Não. Tem que comunicar, cancelar, porque ele não foi denunciado. Não foi denunciado, quer dizer, em relação a ele foi feito o arquivamento do inquérito policial. Outra questão. Me corrige, vê o tempo. Quanto tempo? Tem 40. Tem muito tempo, minutos, né? tem. Eu tenho coisa aqui para até às 7 horas da noite. Tem bastante. E o Júlio fala para caramba, né? Bom, uma outra questão. A imputação alternativa, que também não é aceita pela jurisprudência. Inclusive pela doutrina também. As mesas de processo penal lá da USP, da professora Ada Peregrini presidia, tem lá uma ementa, tem um nome agora que eles botam isso, como é que chama isso? Agora os juízes fazem
Eu não, tá bom. Uma emendazinha, né? Dizendo que não se admite a imputação alternativa no processo penal, etc, etc, que a acusação tem que ser certa, definida, não sei o que, não sei o que lá. Enunciado. Isso, enunciados. Né? Hoje, os juízes ou os promotores, quando não citam jurisprudência, citam enunciado. Né? Enunciado. Já hoje, com o computador, bom, é aquela história, às vezes é o secretário, o assessor que está fazendo, eu estou criticando, né? Eu tive um caso lá em Piraí há muito tempo, que eu falei para minha esposa, que era promotora lá, disse, olha, não entra com exceção de suspeição contra o juiz, não. Exceção de suspeição contra o secretário do juiz, porque ele que é namorado do advogado. Né? Ele é que fazia a sentença. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Bom, então, a imputação alternativa. Não se admite imputação alternativa, não sei o quê. Aí vou dar um exemplo concreto que eu tive, quando o promotor, ainda substituto na vara singular, antes por júri. Eu recebo um inquérito, 2 indiciados, 2 sócios de uma limitada em São Cristóvão, autopeças. Um agrediu o outro e o outro agrediu um. Você vai denunciar agressão recíproca, a inépcia da denúncia, tem que descrever as condutas, né? Evidentemente. 3 testemunhas diziam que foi o sócio A que partiu, deu um soco no sócio B, abriu o supercílio, sangrou e tal, e o sócio B, para se defender, jogou o cinzeiro no outro e quebrou o dente do outro. Tenho 3 testemunhas lastreando a denúncia contra o sócio A, o IFAS sócio A. 2 outras testemunhas dizendo ao contrário. Não, foi o sócio B que agrediu com o cinzeiro, o outro sócio reagiu, se defendeu, deu um soco, abriu o supercílio e tudo mais. O promotor que me antecedeu era substituto, o titular, já tinha baixado para cariação. Quando a gente não sabe o que fazer, devolve para a delegacia. Né? E não tinha, na época, a barriga, não dava para empurrar com a barriga, agora tem. E eu, substituto, peguei aquele negócio lá. Estava escrevendo, por coincidência, o trabalho sobre imputação alternativa. Não tinha mais como empurrar com a barriga, já tinha decidido. Devolvido, o delegado diz, não tem mais nada para fazer, doutor, não sei o quê, não sei o quê. Pergunto, como é que eu vou fazer? O que eu vou... Arquivar não dá, porque lá o exame de corpo de delito, autoria confessada, não, eu dei um soco mesmo, o outro não, eu joguei o cinzeiro mesmo. Né? Dolo sim, joguei para acertar nele, né? Só que um dia estou me defendendo, estava em legítimo defesa, lastreado essa versão em testemunha, o outro diz, eu que estava em legítimo defesa, lastreado essa versão com outras testemunhas. Como é que o promotor vai fazer aí? Requerer o arquivamento não dá, porque tem prova de autoria, materialidade, tipicidade, tudo ali. Denunciar quem? O sócio A ou o sócio B? Sócio B porque cara coroa, primeiro do nome na capa, do inquérito, qual é o critério? Como é que se sai dessa? Coloquei isso lá no passado lá em Pernambuco, lá para o professor da USP, o princípio da correlação de acusação e sentença, alguns aprovam, é o Badaró, Gustavo Badaró. Né? O Gustavo Badaró me provocou. Escreveu um livro em homenagem a mim, né? Tributo da Fran, não sei o quê, e eu sustento a imputação nativa, não estou fazendo a gama longa dela. E ele escreveu um trabalho para o meu livro, justamente contrariando a imputação alternativa. E aí eu me vinguei dele. Eu falei, na época estava sendo transmitido pela internet, falei, Gustavo, finge que você é promotor, como é que você faz aí? Né? Qual a saída? Técnica, né? Porque na prática o promotor não tem dó, arquivo, aquela coisa que a gente já sabe, bota o carimbo, enfim, mas tecnicamente, como é que vai fazer? E na época, eu fiz uma imputação alternativa. E até falei com o juiz novo, nunca mais vi, perdi o contato, muito educado, muito ansioso. E eu falei, olha, eu vou fazer isso e tal. Nunca tive uma denúncia rejeitada até hoje, mas se o senhor entender, né, até gosto, vou dizer assim, entre aspas, porque eu vou para o tribunal e queria provocar uma decisão do tribunal a respeito disso, enfrentar essa questão, né, bater de frente essa questão lá, imputação alternativa e tal. E ele levou para casa, examinou, e depois veio falar comigo, muito educado, né? Doutor, eu vou rejeitar a sua denúncia mesmo e tal. Eu quase que vibrei, ó, porque o recuo está feito aqui, né?
e tal, e rejeitou, dizendo que não, o artigo 41 diz que o fato tem que ser certo, determinado, o fato criminou todas as circunstâncias e tal, e tal. E eu fiz o recurso em sentido distrito e caiu no Tribunal de Alçada Criminal, na 5ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, que não existe mais. O presidente Alvo Marinho da Costa, me conhecia lá pela Suécia, meu pai era amigo dele também, encontrei com ele a ver na porta do fórum e falei, doutor Álvaro, está na sua Câmara, um negócio interessantíssimo e tal, eu estou escrevendo um trabalho, queria publicar a decisão no livro e tal. Ele, como todos nós, muito vaidosos, não, lógico e tal. Ele não era relator nem revisor, era presidente da Câmara, então eu falei com ele. Até porque era promotor, não tinha interesse nenhum no caso. Anotou e tal, muito gentil, aquele jeitão alto, assim, magrinho na época. Né? Aí, no dia eu acompanhei, né? Na época de diário social, não tinha internet, fui lá assistir. Quando eu cheguei lá, ele se lembrou do caso, né? Ele tinha esquecido. Aí disse, sim, então, vou. Aí queria chamar a atenção dos eminentes pares, aquela coisa, né? Eminentes pares, o que no Supremo se chama de excelência, eminente voto, não sei o que, aquela coisa. Machado de Assis deve dar pulos no túmulo, tanto adjetivo, tanto puxa-saquismo, né? Aquela coisa toda. E, abrindo parênteses, em razão disso, eu sou meio maluco mesmo, né? O psicanalista ou o psiquiatra explica facilmente. Em determinado momento, uns 10 anos antes de me aposentar, já no Tribunal do Júri, eu falei isso, mas por que esse negócio de respeitável sentença? Que eu vou esculhambar a sentença do meu recurso. Por que douto e culto membro do Ministério Público? Que douto, que... Vamos parar, resolvi fazer meus recursos, sem um elogio a ninguém, que não fosse sincero. Não consegui escrever. Eu botava, egreja a Câmara, colhendo a Câmara. Você está tão acostumado com aquele baba-ovo miserável. Eu não conseguia escrever, até consegui me livrar, não saía. Data vênia, não, data vênia, porra nenhuma. E não conseguia escrever como Machado de Assis escreveria, sem tantos adjetivos, tem uma vírgula errada, uma palavra errada no texto dele. Uma palavra, todo um sentido, toda uma ambiência. O cara, né? O que a gente ficar, desde estagiário, a gente costuma com esse negócio? Eminente pares, o eminente voto do ministro, não sei o quê. Né? Como aquele cara, excelência, no Congresso Nacional, Vossa Excelência é um cafajeste, excelência é um cafajeste. Isso lá na Câmara dos Deputados, né? É um vício que a gente tem de excelência, né? Enfim, então, quando eu resolvi parar com isso, inclusive no júri, eu nunca fiz, até coloquei isso no Facebook no outro dia, o senhor está falando isso, mas como promotor, o senhor deve ter puxado muito o saco do juiz-presidente. Eu nunca fiz aquela fala tradicional. Eminente, magistrado, Vossa Excelência é um pilar da magistratura fluminense. Quando os advogados fazem isso, eu olhava para ele ficava sentado assim, ficava até todo vaidoso, que ele ficava todo... Que isso? Não, fala... Todo... Comigo, já que fica esperando o elogio, não vi o elogio, né? É temperamento, né? Assim, né? Uma vez o advogado, um caso famoso aí, doutor promotor, o senhor está aqui, Vossa Excelência, eu conheço todas as suas obras, não sei o quê. Eu falei, deixa eu dar uma parte, vamos ser sinceros, nós fomos apresentados agora no gabinete do juiz antes do júri, você não sabia nem meu nome, foi indelicadeza muito grande. Mas foi bom porque ele ficou desconcertado e eu ganhei o júri. É uma hipocrisia, para com isso, né? Bom, mas a questão do... E aí, lá na Câmara Criminal, o Manique chamou a atenção, pela primeira vez, eu quase que vi o relator pedir vista. Porque o Manique disse, olha, um caso é interessante, imputação alternativa, eu sou a França aqui presente, é o promotor, fez um recurso e tal, né? E deu a palavra ao procurador, coitado do procurador, não sabia de nada, ficou todo enrolado, não sabia nem o que era imputação alternativa, e começou a procurar o parecer para ler o recurso, e diz, não, eu estou o parecer do colega e tal, ficou todo enrolado. E o relator disse, um ex-delegado, era juiz do Alçada, hoje ele está aposentado, realmente eu fiz o voto, mas eu não percebi, a questão era interessante mesmo, né? Eu quase digo, pede vista ao desembargador relator. Eles falam tira de pauta, né? Examina melhor. Aí fiz um voto de meia página, a gente perdia aí 15 laudas,
Enfim, um voto vencido, ainda que não tenha revisor, levou para casa, tem um voto vencido, lindo, excelente, não me lembro quem é, admitido a imputação alternativa, mas perdi. E é uma posição minoritária hoje, a admissão. Não pode haver imputação alternativa porque são acusações contraditórias. Mas é o que caracteriza mesmo a imputação alternativa, é contraditória. Senão não é alternativa, é cumulativa. É o caso típico, e muito comum, e não tem saída. Você recebe um inquérito em que há prova de que o indiciado roubou o carro, na outra comarca, inclusive, no outro dia, e a prova, porque ele até confessa quando foi na blitz parado com o carro roubado, a receptação. Diz, não, eu comprei esse carro, inventa aquela história, não sei o quê. Ele confessa a receptação. Você tem prova de um e de outro. Ele tem uma folha penal de assaltante à mão armada de automóveis. Tinha uma arma debaixo do carro. A vítima do roubo, a mulher do motorista, reconhece ele, o outro também não reconheça. Ele confessa a receptação. A prova é bem dividida. O que você, promotor, faz? Denuncia pela receptação ou denuncia pelo roubo? Quem não admite imputação alternativa vai ter que escolher. O promotor mais seguro, mais vale o passe na mão do que eu voando. Denuncia pela receptação, porque ele confessou, né? Mais fácil. Mas se ele for autor do roubo, ele tem que ser condenado pelo roubo. A mão armada, a pena é muito mais alta. Né? Se você denuncia pelo roubo, pode a prova ser fraca, aquela moça que diz que é reconhecida, depois diz que não reconhece bem, e não sei o quê, o juiz absolve dizendo que ele praticou a receptação. Aí você vai ter que denunciar depois pela receptação. Aí cai num outro aval, o outro juiz diz, não, ele praticou o roubo, absolve pelo outro crime. Ele acaba absolvendo pelos dois. Sem falar na perda de tempo, na inviabilidade, etc. Por que não admitir que você se propõe a provar que ele roubou naquela comarca, descrever a conduta, revólver Taurus 38, carro tal, descrever perfeitamente dia, hora, e dizer, entretanto, se Vossa Excelência entender que ele não foi o autor desse roubo supradescrito, ele teria sido, então, o receptador, conforme confessa, porque no dia tal comprou o carro de Manuel, preço irrisório, não sei o quê, sabendo se a origem criminosa, descreve a receptação. Se a dúvida persistir sobre os dois, ele absolve dos dois crimes. Não tem problema, lógico. Mas se o juiz entender que ele roubou, tem prova, condena pelo roubo e absolve a receptação, e vice-versa. Por que não permite isso? Senão, vai ficar essa situação. Denuncie pelo roubo ou pela receptação. Denuncie o sócio A ou o sócio B. Naquele exemplo meu, que eu tive concreto. Mas é minoritária essa posição da imputação alternativa. E eu tenho várias classificações, então, inclusive a imputação alternativa superveniente. Veja uma questão interessante. Antigo Supremo, sem perceber, admitiu. Promotor de São Paulo, caso concreto, denunciou pela receptação do automóvel, muito comum, né? E depois surgiu prova, ouvindo lá o proprietário do automóvel, que ele teria sido autor do roubo. Aí a promotora editou, invocando o 384, o antigo 384, tem uma redação nova agora, botando o roubo. Denunciado por receptação, aditamento do roubo. Olha só. Vai o juiz, condena pela receptação, que é a acusação originária. Habeas corpus, o Supremo diz, não, esse aditamento aí não retira a acusação originária, porque a ação penal pública é indisponível. Por isso, o juiz poderia condenar tanto pelo roubo aditado, como pela receptação. Indiretamente, o que o Supremo admitiu? A imputação alternativa superveniente, via aditamento. Não deu nome ao boi, mas admitiu. O equívoco foi da promotora fazer aquele aditamento. Ali não é 384. 384 é quando você tem o furto e vem prova da ameaça. Você bota a grave ameaça. O fato principal é o mesmo. Ali é um outro crime. Ela tinha que opinar pela absolvição do furto para depois fazer a acusação do roubo. É diferente. Um erro levou o outro. Né? Então, mas o Supremo, admitindo esse aditamento, disse corretamente, quando aditou o roubo, não desistiu da primeira imputação, porque a ação pública é indisponível. Então, o juiz pode condenar tanto pela receptação como pelo roubo.
admitiu a imputação alternativa via aditamento. Eu chamo de superveniente não originário, não de origem na própria denúncia. Questão interessante, né? Bom, uma questão que eu queria examinar, vou pular alguns itens, se houver tempo a gente volta. Eu tenho muito discutido isso com o Rubens Casara, né? Meu amigo, esteve lá em casa recentemente, até botei ele, tive o prazer de receber ele, o Geraldo Prado, ambos foram meus alunos, inclusive, né? O mais velho tem esse negócio, né? E até falei, o professor, sem modéstia nenhuma, sem falsa modéstia nenhuma, fica muito satisfeito quando os alunos ultrapassam, às vezes, até o professor, né? Então, quando eu digo que eu discordo, a gente debate, discute, o pessoal pensa, você está criticando o Geraldo, criticando o Rubens. Nada, são meus amigos, eu mostro lá em casa, não foi o Casar até que me telefonou para vir aqui junto com o Paulo, não tem nada a ver, as pessoas às vezes se ofendem quando você escreve um artigo criticando o Sérgio Moro, né? Não sei o quê, você critica. É normal isso, as polêmicas da Itália são famosíssimas, né? Não estou criticando a pessoa dele, estou criticando a ideia que ele tem, discordando da ideia dele, normal, com elegância, tudo mais, isso é altamente salutar, é através do debate que a gente... Né? Quantas vezes eu discuti, porque eu sou muito polêmico, argumentei, não dou o braço a torcer, chego em casa, aquela discussão, mais é possível, eu digo, realmente o cara me pegou ali, eu não confessei não, mas me pegou ali. E aí você muda, né? Ninguém mudou mais que o Carnelucci. Você tem que dizer Carnelucci 1, Carnelucci 2, Carnelucci 3. Carnelucci acabou dizendo que o processo penal é jurisdição voluntária, porque não há lide, porque ele mudou o conceito de lide. Ele achou que o Ministério Público não é inimigo do réu, não está contra o réu. O Ministério Público, olha o positivismo da época, o Ministério Público quer condenar o réu para tratá-lo, para melhorá-lo, para ressocializá-lo para a sociedade. Aí vem um polemista como esse e diz, muito amigo do Ministério Público, e nos países que têm pena de morte? Que amigo esse que quer matar o doente? Né? Mas o Carnelucci muda, então é muito normal você mudar de opinião. Né? Acho normal. Muito bem. Eu tenho até uma posição, desculpe o parêntese, uma modalidade do uso alternativo do direito. Isso aí ninguém fala. Porque o Calamandeira já dizia isso, né? Quando o direito estiver em contraste com a justiça, fique com a justiça. Né? E isso, às vezes, está até nos convites de formatura dos alunos. O valor maior é a justiça. Como ninguém sabe bem o que é justiça, é um valor histórico, varia no tempo e no espaço, a gente se apega no direito positivado. Né? Mas por que, se o valor mais importante do juiz é fazer justiça, embora o Hamilton Bueno de Carvalho diz que eu não sei o que é justiça, eu sinto a injustiça. É difícil definir. Né? Mas, enfim, por que não permitir ao juiz que ele possa usar alternativamente as várias possíveis interpretações às normas jurídicas? Sem precisar dizer, mudei de posição. Por exemplo, vamos dar um exemplo absurdo. Artigo tal do Código Civil. A lei se manifesta por palavras. As palavras têm sinônimos. Hoje tem um dicionário. A casa, o asilo inviolável. O que é casa? Barraca de campo é casa? O trailer é casa? O quarto da casa de cômodos é casa? Aí até a lei define o que é casa, né, Diogo? Então não há como não ter várias interpretações. Não há como não ter. Então por que não permitir ao juiz, artigo tal do Código Civil, Maria Helena Diniz diz uma coisa, o velho Caio Mário da Silva Pereira diz outra coisa, o velho Orlando Gomes já dizia outra coisa. Então não é lá nenhum despautério, é um absurdo. Então, no caso concreto, o juiz dizer, aquele artigo, não estou julgando contra a lei, não. Aquele artigo do Código Civil, aqui nesse caso concreto, merece a interpretação que deu o Caio Mário, grande jurista, já falecido. Então, eu aplico essa interpretação, porque aqui me leva a uma decisão mais justa. Já no outro caso, esse mesmo artigo, eu aplico com a interpretação que deu Orlando Gomes ou Maria Helena Diniz, porque aqui, nesse caso, não mudei de posição, não. Essa norma permite, ou essa regra permite várias normas, várias interpretações. Não precisa dizer, eu mudei de posição, não. Não, eu mudei, não. Eu continuo querendo justiça. Não julgo contra o direito, mas se o direito permite duas interpretações, eu devo buscar a melhor para fazer justiça naquele caso concreto. Isso é uma questão interessante, né? Muito bem. Eu estava falando isso a pretexto de que era, né? Agora eu me perdi. O quê?
essa questão. É o 385. Eu discordo do Geraldo, do Rubens, acho que até do Verani também. O 385 diz que o Ministério Público, o juiz poderá absolver o réu, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer circunstâncias agravantes, ainda que não alegadas. Há muito tempo atrás, antes do Badaró escrever lá a questão do ônus, o princípio da correlação entre acusação e sentença, eu já dizia, a segunda parte do dispositivo é inconstitucional. Qual é? Permitir que o juiz reconheça na sentença circunstâncias agravantes, mesmo que sequer tenham sido alegadas. Aí sim, viola o princípio da correlação entre acusação e sentença. Viola o contraditório, porque se não foi alegada, a defesa não se defendeu. Viola a ampla defesa. Mas é a circunstância do crime. Sim, aumentou 6 meses e cai no regime fechado. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Né? E tanto é necessário, porque o Código, o artigo 41, diz a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Circunstâncias juridicamente relevantes. Está lá, tem que estar na denúncia. E que tem que ter prova mínima dessa circunstância no inquérito policial. Como é que vem o 385? Permite expressamente que o juiz reconheça na sua sentença circunstância agravante que sequer foi alegada, nem na denúncia, nem alegada em alegações finais. Isso eu sempre sustentei. Inclusive no júri, eu trabalhei muito no júri, fiquei atento. No júri tem uma regra expressa permitindo que hesitação, na regra antiga, desde que o Ministério Público tenha sustentado o libelo alegada a circunstância. Então a defesa vai falar 2 horas também, pelo menos ali não estava na denúncia nem na pronúncia, mas antigamente tinha libelo, não estava no libelo, mas pelo menos na hora que o promotor sustentava o libelo, ele tinha que alegar a circunstância agravante e a defesa pelo menos tinha tempo para questionar. Devia estar na denúncia, mas menos mal. Como é que vai admitir o juiz singular reconhecer a circunstância agravante que sequer tenha sido alegada na denúncia? Surpresa total para a defesa, evidente. Então eu sempre sustentei essa inconstitucionalidade. Agora, a primeira parte me parece que não. Inclusive o Código de Processo Penal da Argentina, que está em vacácio, novo Código de la Nación, já andei examinando, tive muito tempo lá e tal, diz que o juiz tem que absolver pelo sistema acusatório. É o que o Rubens Casaro, o Geraldo, o Jacinto Miranda Coutinho, lá o Auri Júnior, sustentam isso. E eu acho isso um grande equívoco. Vejam bem, vamos raciocinar. Isso viola o sistema acusatório? Não viola o sistema acusatório, porque em alegações finais, o Ministério Público não desiste da acusação, não retira o pedido de condenação contra a denúncia. Ele ali é um mero parecerista. É custos legis. No processo penal, o Ministério Público tem uma posição muito, muito interessante, que a Lamandrei já questionava e tal, né? É um juiz sem paixão, é um acusador sem paixão, enfim. No primeiro momento, no momento da denúncia, o Ministério Público é um acusador. Tem que ter sistema acusatório, o processo foi instalado para acusação da parte, senão o juiz acusa e perde a imparcialidade. O juiz não é juiz. O juiz não é parte, ele está em interpartes. Então tem que ter alguém que acuse. Né? Então, o Ministério Público, com base no inquérito ou nas peças de informação, havendo prova mínima, ele tem o dever de exercer a ação penal. No primeiro momento, né, você denuncia, tenta produzir contraditório, a prova para demonstrar a veracidade do que afirmou. Ao final, em alegações finais, até faz eu tiro a capa de acusador e ponho a capa de fiscal da lei de custos legis. Lógico que minha imparcialidade talvez não seja a do juiz, porque o juiz está equidistante, está longe, onde deveria estar. Tem alguns juízes não, que estão lá na força-tarefa, outra coisa. Mas quando o juiz está longe, né, o juiz não combate, né? Combater a corrupção, o juiz não combate nada, o juiz julga, o juiz não tem parte. Né? Daí porque não se deve colocar o juiz na investigação, na oitiva de telefônica, em geral tem até você tem inconstitucionalidade disso, porque acaba contaminando, queira ou não queira, acaba contaminando. Né? Enfim, então o Ministério Público, em alegações finais, ele tira a capa do acusador e opina livremente. E o Código falou, o Ministério Público opinar
Não fala pedir absolvição. Muita gente, o promotor pediu absolvição. Não se pede de quando. A defesa pediu absolvição, a defesa não pede, a defesa impede, se opõe à pretensão. O pedido está na denúncia e ninguém tasca. Ali, em alegações finais, como o procurador no tribunal, dá parecer, opina, que não vincula o juiz nem vincula o outro promotor. Eu posso opinar pela liberdade provisória, vem um colega opina contra, vem outro opina a favor, nada vincula, são opinamentos, são pareceres. Então, quando o Ministério Público opina pela improcedência do pedido que o Ministério Público formulou, não está retirando a acusação. Está dando parecer com o procurador. O promotor recorre, ele opina pelo não recebimento da apelação porque está fora do prazo. Vincula o tribunal é obrigado. O promotor recorre para aumentar a pena ou para condenar, o procurador dá parecer para manter a absolvição, o tribunal, o desembargador tem que absolver necessariamente, é a mesma coisa, teria que absolver também. Não, é um mero opinamento. A ação penal pública é indisponível, está lá o pedido de denúncia. A pretensão punitiva continua lá. Então não obriga o juiz. Isso não viola o sistema acusatório. Porque se obrigasse o juiz, em última análise, quem estaria decidindo era o promotor. O que é decidir? É ter dois caminhos, optar por um e fazer valer a sua opção. Se eu digo, até eu brinquei uma vez com o Geraldo lá na academia, fizemos um debate, então eu vou botar alegações finais e ou sentença. Porque se eu opinar pela absolvição, estou obrigando o juiz a absolver, então eu que estou decidindo. O que é um absurdo. Perceberam? Me parece. O juiz não recebe ordem do promotor, o promotor não vincula a decisão do juiz, eu opino. Como não vincula o outro promotor, que tem dependência funcional. Mas o sistema acusatório... Não, mas eu ali não estou tirando a acusação está lá na denúncia. Não pode existir da acusação. Como não pode existir do recurso que tem interposto, está lá expresso, pode. Se não tivesse o 385, se ele for inconstitucional, veja como é que é complicado. Como é que vai ser? Ou eu vou ter que opinar sempre pela condenação, para poder o juiz absolver, livremente, para poder julgar, o que é um despautério, que é o promotor enquanto pessoa e ao Estado não deve interessar a condenação do inocente, a não ser que seja um promotor doentio, né? Chega em casa e diz para a mulher, consegui condenação de 2 inocentes hoje na minha vara. Né? Ele opina pela condenação porque ele acredita que é o melhor caminho. Pode estar errado, pode ter avaliado mal o direito ou a prova, mas ele opina, né? Ou pela absolvição. Então, a ele não deve interessar uma decisão incorreta, injusta, ilegal. Né? Então, ele opina livremente, seja para condenar, seja para absolver. E o juiz julga, quem julga é o juiz. Se o 385 não disser o que diz, hoje, repito, ou o promotor teria que sempre sustentar a condenação, o que é um despautério, ou então ele pode opinar pela absolvição e ele é que absolve. O juiz é obrigado a absolver. Mesmo que o juiz diga, não, mas, poxa, ele matou 3 criancinhas. O promotor maluco opinou pela absolvição. Nem o Conselho Nacional do Ministério Público fazer nada, porque tem independência funcional. E o juiz é obrigado a absolver o homicídio. Homicídio não, porque é júri, mas não, caso assim, o juiz vai dizer, mas que absurdo. Estou obrigado a absolver. Se até o arquivamento ele pode mandar o procurador-geral, né? Não concordar com o arquivamento, certo ou errado, está lá na lei. Né? Então, eu acho que realmente o 385 não tem esse vício de inconstitucionalidade nessa primeira parte. Né? Depois a gente vai abrir até um espaçozinho para objeção, perguntas que vocês queiram fazer a respeito dessas questões. Outra questão, e aí também, eu sempre adotei, deixa eu me defender um pouco, uma posição, procurei, não sei se consegui, equidistante. Nunca fui, ou como professor, como promotor, punitivista, como o Nilo Batista fala, da direita penal, pelo contrário. Né? Também nunca fui ultraliberal, até eu não gosto dessa palavra, porque eu sou socialista, não gosto nada de liberal, né? Nem na economia, nem na política, nem no direito. Eu sempre procurei, eu acho que juiz não tem que ser nem mão pesada, nem liberal, ele tem que ser correto, justo. Né? O que não quer dizer que tem que ser positivista, você pode interpretar a lei de várias maneiras, trabalhar com os princípios, neoconstitucionalismo, isso é outra questão. Né? Sempre procurei, eu sempre estranhei que o defensor público sempre, até falei isso no congresso lá em Pernambuco, eu falei para o colega, para o advogado, eu já vi promotores, como eu, e como estava falando tem um outro colega anterior, sustentando uma interpretação favorável à defesa, ao réu. Eu nunca vi um advogado, em congresso, sustentar uma interpretação
que seja mais persecutória, mais punitiva. Nunca vi. O defensor público tem uma interpretação. Sempre. Eu acho que, se eu fosse advogado, estou aposentado, não advogo. Se eu fosse advogado, em favor do meu cliente, eu sustentaria tudo que era possível, lógico. Né? Mas, enquanto professor, enquanto autor, a gente tem que procurar uma posição correta. Né? Não é porque eu sou promotor que não quero audiência de custódia, que eu não quero isso, ou que eu sou defensor, que não cabe isso, não cabe... Não. Quando escritor, professor, você tem que buscar uma posição de equilíbrio. Né? E eu, inclusive, quanto promotor também. Na época, eu dizia isso e continuo dizendo, na época, eu promotor do Rio de Janeiro que mais tinha opinado pela absolvição em plenário do Tribunal do Júri. Né? Em dúvida pro réu. Sempre foi assim, tenho trabalho a respeito disso muito antes, até do trabalho do Badaró. O ônus da prova é todo da acusação. Se tem dúvida, eu dizia para o júri, eu tenho que postular que os senhores decidam como eu decidiria se eu estivesse sentado aí. Se eu sentado aí, eu opinar pela absolvição no benefício da dúvida, eu tenho que opinar para o senhor absolvo. Eu sou responsável pela condenação do inocente se houver essa condenação. Mais do que vocês, né, que não conhecem o processo, não conhecem o direito. Então, se eu estou na dúvida, eu tenho que sustentar a absolvição. Paciência, não consegui provar. Eu tenho convicção, mas não tenho prova, tenho que pedir absolvição. Não? Às vezes você tem convicção, pô, foi esse cara mesmo, tá na cara. Mas, pô, não posso julgar como impressão pessoal minha. Não posso opinar que o júri condene, porque eu estou achando que foi ele. Né? Então, eu sempre procedi assim. Mas a questão que eu vou examinar, discordando do meu amigo Geraldo, até do Rômulo de Andrade, que também teve lá em casa, lá da Bahia, né? Tem essas posições mais liberais, eu procuro uma posição mais de equilíbrio, né? A questão da poder ou não o juiz, no processo, produzir prova de ofício. Essa é uma questão também, no processo civil, tem vários trabalhos a respeito do BEDAC, tem um trabalho importantíssimo, como no processo penal também, dentro dos postulados do sistema acusatório. Eu sempre disse, o sistema acusatório é o menos ruim, uma democracia é o menos ruim. Né? Tem problemas? Tem, mas é o menor. Ninguém é a favor do sistema inquisitório, nem do sistema misto, sistema acusatório, mas não vamos radicalizar. Eu até falo, tentando desqualificá-los, meus amigos, fundamentalistas, xiitas do sistema acusatório. Não há sistema puro, absoluto, não existe. Né? O 28 é errado? É errado. Mas é um controle externo que o juiz faz do Ministério Público. Não deveria ser o juiz, não deveria. O sistema acusatório não deveria. Mas não encontraram coisa melhor ainda. Porque aquela ideia do Ministério Público arquivar